que tipo de palestrante eu sou? A partir dessa resposta, eu começo a saber quais fotos eu tiro, e aí essas fotos eu vou colocar no meu Media Kit. A partir dessa resposta, eu começo a entender que nomes eu vou dar para a minha palestra, e aí esses nomes super diferentes eu vou colocar no meu Media Kit. A partir dessa resposta, eu sei qual texto eu vou montar para despertar mais interesse nas pessoas. E aí esse texto eu vou colocar no meu Media Kit. Então, não é simplesmente saber o que colocar no Media Kit, é você entender as possibilidades de ferramentas para poder rechear o Media Kit. E além dessas ferramentas suportadas pelo seu posicionamento único, existem outras ferramentas de marketing como os gatilhos mentais. Então, eu sei que, por exemplo, se eu falar para a Poli, faça agora uma coisa, é muito menos persuasivo do que se eu falar, Poli, você é muito boa nisso, você consegue me ajudar com isso? Então, simplesmente uma mudança de comunicação aumenta a possibilidade da Poli me ajudar com uma coisa que eu preciso que ela me ajude. A mesma coisa o palestrante pode usar no Media Kit dele. Uma mudança de comunicação que aumenta a possibilidade da Poli querer ler o Media Kit daquele cara. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou Poliana, Speak Hunter da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E hoje o tema está muito bacana, ninguém pode perder. O tema do podcast de hoje é currículo de palestrante. Eu fico me perguntando, como tudo na vida, toda área tem um currículo, o palestrante não podia ser diferente, né, Lucas? Pior que tem, e é o currículo que apresenta o palestrante para os possíveis clientes, né? Currículo não, porque a gente usa um outro nome aqui, né? Media Kit. Tem uma diferença muito grande entre currículo e Media Kit. Então, começa aí explicando para a gente essa diferença, porque para a gente deixar de uma forma mais clara e mais educativa, comum, eu diria comum, é currículo, né? Uhum. Uma pessoa que, você tem o seu currículo aí, normalmente quando a gente vai pedir um emprego em uma empresa, em alguma organização, a primeira coisa que pedem da gente é o currículo. Uhum. Um palestrante, eu não imagino a pessoa utilizando esse termo. Manda o seu Media Kit para mim. Como é que funciona isso na prática? Fala aí pra gente. E é bem assim, do jeito que você falou mesmo, porque a gente, o currículo ele é muito mais popular em questão de apresentação do que o Media Kit. Então, você está totalmente certo. Mas acontece que, qual que é o perfil do currículo? O perfil do currículo é um documento onde tem um monte de texto apresentando o seu perfil, apresentando suas experiências, apresentando todo o seu background, tudo que você estudou, tudo que te capacita. Eu diria que é um conjunto de informações que dizem quem você é de uma forma superficial. Não superficial. Ele apresenta ali tudo que te capacita para fazer aquilo que você está se aplicando a fazer. Então, por exemplo, eu quero me candidatar a uma vaga de diretor, de executivo, de estagiário, de gerente. O que me capacita a me candidatar para aquela vaga? Tem ali todo o meu histórico no currículo, onde eu moro, quantos anos eu tenho, onde eu nasci, o que eu estudei, as empresas que eu já trabalhei, os cargos que eu já ocupei. Entendeu? Então, o currículo ele tende a ser um documento descritivo, meio extenso, né? Longo e com muito texto, no máximo com uma foto. E tem gente que nem aconselha ter foto no currículo. A grande diferença entre o currículo e o Media Kit é que o Media Kit ele é um material que ele não é necessariamente utilizado para provar que você está capacitado a ocupar um cargo. Na verdade, não. O Media Kit ele tem a tarefa de despertar interesse daquela pessoa que está recebendo esse Media Kit. Então, por exemplo, quando eu envio um currículo para um gerente de RH, eu quero mostrar as minhas capacitações para eu ser contratado para aquela vaga.
Mas quando eu envio o Media Kit para um gerente de RH, no caso de um palestrante, eu quero mostrar o porquê vale a pena me ouvir, pelo menos deveria ser assim. O porquê vale a pena me ouvir como palestrante para que eu seja um palestrante que está ali dentro daquela empresa. Então, currículo e Media Kit são coisas totalmente diferentes. Um mostra porque você está capacitado a ser contratado para um cargo, e um outro mostra o porquê vale a pena te ouvir. E aí, daí para frente, tem um monte de passos que você precisa seguir, de relacionamento, até ser contratado por um gerente de RH. Porque não é assim, você manda o currículo, manda o Media Kit e automaticamente é contratado. E aí entra as confusões com o currículo, né? Porque o currículo você manda e você espera ser contratado para uma entrevista de emprego. Ser contatado para uma entrevista de emprego. É na expectativa. Exatamente. O Media Kit não. Você envia e deve ficar na expectativa de iniciar uma conversa e não ser contatado para uma entrevista de uma palestra. Então, olha como são perspectivas diferentes, mas que são confundidas por causa da popularidade do currículo, né? Bom, já que na prática a teoria é outra, ô Poli, fala pra gente aí, você que está de frente aí no campo de batalha, você está lado a lado com o cliente, a maioria dos clientes, eles te pedem o currículo ou eles te pedem o Media Kit? Pede o Media Kit. Sempre eles pedem o Media Kit. Então, o comum na sociedade é currículo, mas o comum no mercado de palestra, o termo comum utilizado é Media Kit. Então, é importante frisar isso. Correto, né, Lucas? Exatamente. E acho que a Poli até pode ajudar a gente a clarear um pouco mais as ideias na questão de a motivação palestras. Imagina, nós temos mais de 1.000 palestrantes aqui cadastrados no nosso sistema, né, Poli? Tem um caminhão de palestrantes lá cadastrados. Muito mais. Exatamente, muito mais que isso. Então, a motivação palestras, ela não tem capacidade para montar a Media Kit de todos os palestrantes que estão cadastrados com a gente. Então, o que a gente faz para remediar isso? A gente faz um perfil do palestrante quando ele não tem. E aquele perfil é um perfil descritivo que parece muito com o currículo, né, Poli? E esse perfil é o perfil que a gente manda para o cliente. Mas, Poli, fala aí, na sua opinião, você acha que os clientes leem todos os perfis que você envia para ele? Eu acredito que quando tem interesse no nome que nós estamos mandando, sim. Na verdade, é muito importante para até, inclusive, apresentar um novo palestrante no mercado. Aquele que já não é tão conhecido na mídia ou até mesmo no mercado de palestra. Porque você tendo esse material, o cliente ele vai começar a se interessar no que está escrito ali. Então, ele é o primeiro passo, é a primeira apresentação desse palestrante. Né? Uhum. Uma coisa que eu fico bastante em dúvida porque eu me imagino na situação do cliente. E aí eu fico pensando, beleza, eu pedi lá, ele está me ajudando a contratar um palestrante, e ela me mandou 10 opções de palestrantes para esse evento que eu vou ter. Desses 10, tem 3 que eu conheço. 3 que eu conheço e que eu estou muito interessado em contratar. Então, pode ser que esses 3, como você falou, quando o cara ele tem interesse em contratar o palestrante, sim, eu acredito que ele lê. Mas e os outros 7? E na minha opinião, tá? Se eu estivesse no lugar do gerente, eu não sei como é que funciona, e aí você pode dar uma visão aí da sua opinião e também do que os clientes te passam. Mas se fosse eu não leria os 7 textos inteiros dos 7 palestrantes, sendo que eu não conheço os 7 palestrantes. Talvez eu leria um parágrafo ou outro. O que você acha? Algum cliente já te falou alguma coisa? Ou se não falou, você tem uma opinião se eles leem os outros 7 ou não? Na verdade, o que eles procuram nesse Media Kit, eles vão direto, eles vão procurar os temas que são abrangidos naquela palestra. Então, mesmo que eles não tenham interesse de ler esse documento inteiro, eles vão procurar sempre o que é o interesse deles quando buscam uma palestra. Qual é o tema? Então, eles vão verificar se esse palestrante novo, que eles não conhecem, atenderiam a expectativa desse cliente, né, desse evento. Então, eu acho importante ele ser muito atrativo, ele precisa ser bem claro, mas o importante mesmo é ter esses tópicos dizendo de qual tema você trata, né? Você fala. Eu acho Boa.
entrando já nesse assunto que faz total sentido, inclusive, eu até já havia relacionado uma pergunta para fazer para vocês sobre isso. Em tudo, nós temos uma estrutura de montagem, e não poderia ser diferente para o Media Kit. E a gente, o Lucas, inclusive, já gravou vários vídeos para o nosso canal aqui do YouTube, Fica a Dica Palestrante, falando sobre Media Kit, estrutura, quantidade de texto, informações, esse tipo de coisa que tem lá. E a gente pode reforçar essa parte técnica aqui, explicando para eles, ô Lucas, o Media Kit, você sempre disse que precisa ser o mais objetivo possível, porque não é uma revista que a gente compra super interessante, que tem 3, 4 páginas com um monte de texto e a gente vai ler tudo. É muito diferente, né? E explica para a gente aí, de uma forma mais abrangente, essa estrutura detalhada, quantas páginas precisam ter, o que seria interessante ter em cada página, começar por onde, terminar por onde, toda essa parte. Ô, Poli, e aí você pode, a qualquer momento, interromper o Lucas e falar para a gente algumas coisas que você vê no mercado, que às vezes os palestrantes, o meio de contato entre o cliente e o palestrante é Speak Hunter, né? É Speak Hunter que recebe esse material. E aí pode ser que na explicação do Lucas você identifique algumas práticas que não estão corretas em relação ao Media Kit de palestrantes que você recebe e envia para cliente. Então, é uma forma do Lucas explicar a parte técnica e você também trazer a realidade aqui para os palestrantes que assistem a gente. Ok. Show! Antes de começar a explicar sobre a estrutura do Media Kit, eu quero tentar mostrar aqui para a galera que está assistindo a gente a diferença entre um currículo e um Media Kit. Então, a gente já falou qual a diferença, agora eu quero mostrar rapidamente. Isso que eu vou colocar aqui na tela agora é um currículo. Isso daqui é um currículo e está borrado para preservar a imagem do palestrante aí, né? Porque eu não pedi permissão para ele para colocar. Mas vocês conseguem perceber como é um arquivo descritivo? Ele tem muito texto. Então, imagina, a Poli, ela está aí falando com vários clientes todos os dias, conversando com vários palestrantes todos os dias. Poli, você tem saco para pegar um material desse de cada palestrante que você fala, de cada palestrante que você indica todos os dias e ler cada um deles? Não tenho nem paciência e nem tempo para isso. Exatamente. E por que ela não tem paciência e também não tem tempo? Porque é um material com muito texto. Então, qual é o dever do palestrante? O dever do palestrante é economizar tempo dos clientes. E como eu já vi também eu já falei em episódios do podcast Mercado de Palestras, o trabalho de uma agência de palestras, sabe qual é, DJ? O trabalho de uma agência de palestras não é vender palestrante, não. O trabalho de uma agência de palestras é economizar tempo do gerente de RH e do gerente de marketing. Quando o cara, que a empresa, entra em contato com a Motivação Palestras para contratar um palestrante, eles não querem contratar um palestrante, eles estão entrando em contato com a gente para comprar tempo. Na verdade, a analogia que a gente pode usar é que a Poli, que é mãe, vai saber bem isso que eu vou falar agora. A agência é uma mãe. Então, a criança é o cliente. Então, a criança não tem dente ainda. A mãe, muitas vezes, tem que mastigar aquele pedaço de carne e colocar o pedaço de carne mastigado na boca da criança só para ela engolir. Então, a ideia é que a agência seja exatamente isso. Precisa dar todo o material totalmente mastigado já a ponto do cliente só olhar e consumir aquilo. É isso? Exatamente isso. Isso por quê? Porque a agência está vendendo tempo para o gerente de RH. O cara, ele não quer ficar no Google procurando 10 possibilidades de palestrantes. Para que ele não perca tempo fazendo isso, ele entra em contato com a Poli e fala: Poli, tenho esse evento, preciso de palestrantes dentro desse tema. Em 10 minutos, a Poli manda 10 opções de palestrantes. Então, o que ele passaria a manhã inteira ou a tarde inteira fazendo, a Poli ajuda ele a fazer em 10 minutos. Então, o cara entra em contato com a gente para comprar tempo. Se ele entra em contato com a gente para comprar tempo, é inteligente um palestrante fazer um material desse e mandar para ele? Não, porque se o cara está comprando tempo, se ele paga por tempo, significa que ele não vai gastar o tempo dele lendo isso de um palestrante que ele nem conhece.
E é exatamente por causa disso que o Media Kit, agora eu vou colocar um exemplo de um Media Kit aqui para vocês verem a diferença. Ó, primeira dica do dia. Pouco texto. Exatamente, pouquíssimo texto, porque senão você se ferra. Ó, então esse daqui é um Media Kit. Olha a diferença. Eu de cara não olho para um monte de texto, eu de cara olho para uma página em que está escrito o nome do cara e um slogan do cara. E nas próximas páginas, se eu rolar aqui esse Media Kit, vocês vão ver que tem pouco texto. Então, ó, é foto e texto, tá vendo? Aqui tem muito. Então, esse cara aqui, ele tem um Media Kit muito grande, que inclusive eu analisei essa semana em uma live que eu fiz, mas só para mostrar para vocês qual é a diferença entre o currículo e o Media Kit. Então, vocês viram aí que no Media Kit é muito pouco texto, é mais agradável para mim, que não tenho tempo, olhar aquele material ali. Currículo não. O currículo é um textão. E provavelmente eu vou ser ignorado porque o cara, o gerente, ele não, de RH, o gerente de marketing, não tem tempo de ler aquilo tudo. E aí, agora entrando e respondendo a pergunta do DJ, qual que deve ser a estrutura de um Media Kit? Agora que nós já definimos que Media Kit é muito melhor que um currículo. Primeira coisa, dever de um Media Kit é despertar interesse do contratante. Imagina, Poli, você já se deparou com vários palestrantes que entram em contato com a gente pedindo para entrar na nossa agência. Certo ou errado? Tá certo. Isso acontece direto. Acontece. Mas o que acontece? Por a gente não ter tempo e por a gente estar vendendo tempo para os nossos clientes, a gente não consegue atender todos os palestrantes que entram em contato com a gente. A gente está numa correria o dia inteiro. Às vezes a Poli precisa ficar trabalhando até depois do horário. Por quê? Porque é uma correria aqui o dia inteiro. Entendeu? Então, olha só. O cara que entra em contato com a gente, ele está tentando interessar a gente. A gente não conhece ele, por isso nós não estamos interessados ainda nele. O dever do Media Kit é virar esse jogo. É ele enviar um material tão interessante para a Poli, que a Poli vai falar, caraca, eu quero conhecer melhor esse cara. Então, olha como o jogo ele foi invertido. Primeiro, a gente não estava interessado, mas o cara mandou um material tão bom que a Poli falou, preciso conhecer esse cara. Então, o Media Kit ele deve ser um material que vira o jogo do interesse. O Media Kit que vira o jogo do interesse, a estrutura dele é uma estrutura simples, uma estrutura curta. Então, o Media Kit ideal que eu indico para o palestrante é o Media Kit de até 5 páginas. Ele precisa ter até 5 páginas, e nessas 5 páginas o palestrante precisa se apresentar. Então, como esse exemplo que eu acabei de mostrar aí na tela, o Media Kit ele precisa falar qual é o nome do palestrante, ter uma foto muito interessante que faça eu querer ver a segunda página, e ali na segunda página você coloca um parágrafo de 4 linhas apresentando o seu melhor. Aquilo que você acredita que se você colocar ali, o cara vai querer saber mais sobre você. Um parágrafo de 4 linhas. Seu ponto forte, né? Exatamente, com algo que... É o seu ponto forte, algo que te chame muita atenção do seu perfil. Exatamente. Se a Poli ver isso daqui, ela vai querer conhecer mais sobre mim, saber mais sobre mim ou não? Essa é a pergunta que o palestrante precisa se fazer. E na terceira página, você pode colocar ali os seus temas de palestras, sem textão. O palestrante gosta de escrever. Então, é complicado falar para o palestrante não colocar muito texto, porque o bicho gosta de escrever. Então, palestrante, sem textão. Na página dos seus temas de palestras, coloca tópicos ali. Por isso que o nome da palestra do cara ele precisa estar muito alinhado com o posicionamento. Porque se estiver, o nome da palestra dele vai ser muito atraente. E só pelo nome eu vou querer saber mais sobre o que se trata essa palestra. Na quarta página, o cara ele coloca ali as empresas que ele já atendeu com os logos. Então, logo da Nestlé, logo do Sebrae, logo da Vale, logo da Apple, logo da Disney. Só logo ali dos clientes já atendidos. E na quinta página, coloca o contato dele para se o cara se interessar, as redes sociais dele também, para se o cara se interessar. Então, você viu, foi um Media Kit curto de 5 páginas em que eu não estou interessado nem em vender a minha palestra, porque eu não coloquei preço. Eu estou interessado em me apresentar para a Poli. Eu estou interessado em fazer com que a Poli se interesse por quem eu sou. E a partir do momento que a Poli se interessar, se ela gostar do que ela viu,
aumenta as chances da Poli me indicar para um cliente que está procurando por um tema que eu falo. Deu para entender? Ficou claro sobre o Media Kit? Ficou bem claro e bem assertivo. Você acha que esse modelo atrai um cliente também? Eu acredito que sim. E outra coisa, é bastante interessante uma coisa, porque a Poli, fala aí, Poli, você manda perfis de palestrantes para os nossos clientes. Então, a Motive, como não tem mão para fazer Media Kit para todos os palestrantes, nós fazemos uma espécie de currículo com um descritivo ali da vida do cara. Você acha que se você mandar 5 opções para um cliente, Poli, 4 delas com um currículo igual que a gente manda hoje, um texto, e uma delas com Media Kit, tipo esse que eu acabei de mostrar para vocês, qual que você acha que vai se destacar? Com certeza, Media Kit. Com certeza. Lucas e Poli, você falou então da estrutura de no máximo 5 páginas, e aí você disse então uma capa com nome, uma foto, um breve descritivo, uma história de quem é aquela pessoa, as empresas pelo qual ela já trabalhou e contato. Basicamente, seria isso uma estrutura começo, meio e fim, correto, né? Isso. Beleza. Isso só faltou temas de palestras dele. Temas de palestra que vem antes de empresas que o cara já palestrou, né? Terceira página. Beleza. Eu posso afirmar que isso seria as receitas a receita de um bolo. Então, você fez um bolo. E aí, a gente cai em outra coisa, porque eu posso dizer que a gente pode deixar o Media Kit mais encorpado, sem ele aparentar. O que você quer dizer com encorpado? Vamos lá, eu busquei aqui a raiz da palavra Media Kit, e como o próprio nome já diz, claro, de uma forma mais norte-americana, é um kit de mídias, é um kit de informações. Então, esse kit de mídias, essas mídias podem ser informações, podem ser vídeos, podem ser fotos, podem ser hiperlinks, podem ser uma série de outras coisas que vão ajudar a encher o Media Kit sem ele aparentar visualmente que está cheio, correto? O que eu posso te responder, e faz bastante sentido com isso que você está falando, é que o Media Kit ele pode ser recheado de gatilhos para fazer com que o cara que está recebendo o seu Media Kit tome decisões. Olha só, pode ser que algum palestrante que esteja assistindo ou ouvindo a gente aí no Spotify, ele pense o seguinte, já tenho a receita, são 5 páginas e eu já sei o que colocar nessas 5 páginas, o Lucas acabou de falar. Então, eu vou simplesmente fazer um Media Kit e colocar esses elementos nas 5 páginas. Se fosse muito simples assim, estava bom. O problema é que não é tão simples dessa forma. Você precisa, além de colocar esses elementos que eu falei nessas 5 páginas, apresentar esses elementos de forma a fazer com que a Poli ela tome uma decisão. Porque se eu colocar simplesmente o tema da minha palestra, como eu expliquei aí há alguns minutos atrás, o tema da minha palestra na terceira página, isso não vai criar efeito caso eu simplesmente jogue o tema da minha palestra. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu sou um palestrante, eu coloco lá na terceira página que eu faço palestra motivacional. Então, tema de palestra, motivação. Isso é muito menos atraente do que se eu colocar o tema da minha palestra como... Deixa eu inventar um tema aqui. Por exemplo, uma aluna do MBA do palestrante, o nosso curso para palestrantes. O tema da palestra motivacional dela é eu subo montanhas, mesmo numa cadeira de rodas, e eu faço você subir suas montanhas, como é que se chama? Metafóricas. Eu subo montanhas mesmo de cadeira de rodas e eu ajudo pessoas a subir suas montanhas metafóricas. Então, olha como isso desperta muito mais interesse do que palestra motivacional, palestra de superação. E como que eu chego num nome assim? Eu chego no nome assim encontrando o meu posicionamento. Então, que tipo de palestrante eu sou? A partir dessa resposta, eu começo a saber quais fotos eu tiro, e aí essas fotos eu vou colocar no meu Media Kit. A partir dessa resposta, eu começo a entender que nomes eu vou dar para a minha palestra, e aí esses nomes super diferentes eu vou colocar no meu Media Kit. A partir dessa resposta, eu sei qual texto eu vou montar para despertar mais interesse nas pessoas. E aí esse texto eu vou colocar no meu Media Kit. Então, não é simplesmente saber o que colocar no Media Kit, é você entender
as possibilidades de ferramentas para poder rechear o Media Kit. E além dessas ferramentas suportadas pelo seu posicionamento único, existem outras ferramentas de marketing como os gatilhos mentais. Então, eu sei que, por exemplo, se eu falar para a Poli, faça agora uma coisa, é muito menos persuasivo do que se eu falar, Poli, você é muito boa nisso, você consegue me ajudar com isso? Então, simplesmente uma mudança de comunicação aumenta a possibilidade da Poli me ajudar com uma coisa que eu preciso que ela me ajude. A mesma coisa o palestrante pode usar no Media Kit dele. Uma mudança de comunicação que aumenta a possibilidade da Poli querer ler o Media Kit daquele cara. Então, exatamente. Existe uma infinidade de gatilhos, uma infinidade de ferramentas que o palestrante pode rechear o Media Kit dele para se tornar um Media Kit mais interessante, mais forte, que aumenta a possibilidade da Poli gostar e querer saber mais sobre aquele palestrante. Então, não é sobre DJ, é sobre gatilhos, eu diria. Gatilhos mentais. Isso é extremamente interessante porque é o que faz tanto a Poli quanto o cliente tomar uma decisão de se, primeiro, pela capa, né? O cara vai saber se ele continua, se o Media Kit dele está interessante, se a pessoa continuar lendo porque ela viu a capa. Então, a capa desperta muita atenção. Ô, Poli, me diz uma coisa. Eu sempre digo que a capa do Media Kit do cara precisa ser tão bom que a Poli, depois de ver a capa, vai querer ver a segunda página. Então, gostei tanto dessa capa aqui que eu vou querer ver a segunda página. Ô, Poli, me responde uma coisa. Na sua experiência aí de dia após dia, conversando com palestrantes, com clientes, você já encontrou, não precisa falar o santo, tá? Só fala o milagre. Você já encontrou Media Kit, que você diz, pô, esse Media Kit aqui, mesmo que o cliente não esteja procurando, eu vou enviar para todos os meus clientes porque vale a pena. Ou você já encontrou aquele Media Kit que fala, putz, eu acho melhor enviar a proposta da Motive mesmo. Com certeza, a gente acaba tendo documentos, a gente chama de documentação do cliente, né? Que é bem interessante, do palestrante, desculpa. Eu acho até interessante você tocar nesse assunto e gostaria até de passar essa dica para os novos palestrantes que estão chegando no mercado, o que eu tenho encontrado de solicitação do cliente, que seria bacana, é sempre um trecho de alguma palestra nessa Media Kit. Mesmo que seja um trecho de 2 minutos, eles pedem muito para a gente. E é bem interessante. Isso em alguns Media Kits que eu já peguei, como o pessoal já sabe, eu sou o gerente de marketing da Motivação. E é minha função trazer esse visual para que esse visual seja atrativo. E por muitas vezes, o Lucas sabe, é uma saga, né, que a gente tem lá na Motive, que é pensar, pô, hoje eu vou colocar esse palestrante aqui de destaque no site. E aí, quando eu vou procurar informações desse palestrante, informações imagéticas, eu não encontro. E aí você fala, putz, aí você vai lá, vou ter que usar essa foto aqui de novo. Eu vou ter que usar essa imagem aqui de novo. E aí aquilo vai cansando visualmente a gente, e aí o brilho que a gente colocaria numa outra imagem não acontece porque simplesmente o palestrante não tem, ou a maioria dos palestrantes pecam por isso. E, como o Lucas já falou antes, o Media Kit tem que ser 80-20, Lucas. 80% imagem e 20% texto. Eu acredito. Desculpa. Pode falar, Poli. É engraçado, ontem aconteceu com a gente uma situação até parecida. O cliente queria, de toda forma, um vídeo de um palestrante X. Ele é até conhecido. E a gente até chegou a procurar, e eu tive que ir até o próprio palestrante pedir, pelo amor de Deus, um vídeo de 2 minutos. Porque o cliente queria apresentar para a diretoria e eu não conseguia, nem eu buscando na vídeo e nem o próprio palestrante. Foi bem complicado. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque é uma das formas de apresentação do trabalho desse palestrante. Né? Antes do Lucas falar, Lucas, você vai ficar orgulhoso agora. Tem um aluno seu do MBA, eu vou falar o nome dele? Se for coisa boa, pode. É coisa boa. É o Francisco Almeida.
Inclusive, ele é palestrante da Motive, ele é aluno seu no MBA, né? E ele, a gente sempre conversa, né? E outro dia ele comentou comigo, pô, cara, eu gravei, depois do MBA, eu gravei um vídeo para cada tema de palestra que eu coloco lá no meu Media Kit. Então, quando o cara lê o nome da minha palestra no meu Media Kit, ele vai ter um botão embaixo para assistir o vídeo interativamente de como funciona aquela palestra, qual é o objetivo daquela palestra. Então, o cara está lendo no Media Kit, ele vê o nome lá do nome da palestra dele, sei lá, Vendedor Extraordinário. E aí embaixo está lá, assista esse vídeo, clique aqui e assista o vídeo para saber como funciona essa palestra. O que você acha disso, Lucas? Sensacional, sensacional. Inclusive, essa deixa da Poli foi top, porque é muito interessante a gente pegar esses insights da vivência do comercial. Por exemplo, a Poli colocou, eu tive um cliente ontem que estava pedindo um vídeo e eu não consegui esse vídeo. Tive que ir até o palestrante também não tinha esse vídeo. Inclusive, essa questão do vídeo é tão importante que eu acrescentaria, se o cliente tiver, se o palestrante tiver, eu acrescentaria até mais um slide, simplesmente para colocar o melhor vídeo da sua palestra ali naquele slide. Quando o cara clica, ele é direcionado para o YouTube. Ou naquele slide em que você coloca o tema das suas palestras, cada tema ser um link clicável, em que eu clico ali no tema e sou direcionado para um vídeo do YouTube falando mais sobre aquela palestra, ou um trailer daquela palestra, ou esse vídeo aí que o DJ falou que o Francisco fez, falando sobre aquela palestra. Tudo isso por causa dessa importância que a Poli, que está aí no campo de batalha do comercial, acabou de falar. É necessário, eu vejo muitos palestrantes, Poli, falar o seguinte, eu não gosto de colocar a minha palestra no YouTube não, porque o pessoal não vai contratar se tiver no YouTube. Caraca, palestrante, a Poli acabou de falar, o meu cliente pediu. E aí o cliente pede, não tem um trecho da sua palestra, você acaba perdendo pontos. Então, imagina, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros, vários outros, colocam uma palestra inteira, totalmente inteira no YouTube, sem nenhum medo, sem nenhum problema, e nem por isso eles deixam de ser um dos palestrantes mais requisitados do mercado. Com certeza, eles são os mais cotados, e eles não têm essa fragilidade, né, de receio por ter um vídeo completo, de a pessoa não contratá-lo. Pelo contrário, eles conhecendo o seu trabalho, é assim que eles querem. Eles querem você porque conhecem seu trabalho. Como que eles vão te contratar se não te conhecem? Muito bom, muito boa colocação. Inclusive, é o seguinte, palestrante, para de mesquinharia de informação. Para. A Poli matou a pau. Se eles não conhecem o seu trabalho, como eles vão te contratar? Então, palestrante, o dever, olha só, DJ, Poli, o dever do palestrante na internet deve ser transformar pessoas. Se o meu dever é transformar a Poli, o DJ, as pessoas que têm contato com as minhas redes sociais, se o meu dever é esse, eu tenho que colocar o máximo de informação possível que tem potencial de transformar pessoas. E se minha palestra tem esse potencial, eu vou colocar minha palestra inteira. Se eu for uma pessoa que fui transformada por algo que você colocou na internet, eu vou virar seu fã. E se eu sou seu fã, eu vou falar de você para outras pessoas. Poli, você tem palestrantes que você é fã? Com certeza. E você indica esses palestrantes que você é fã para os seus clientes? Com certeza. Tá aí, palestrante. Quando eu confio no trabalho deles, eu conheço, e é incrível o que o Lucas está falando, tem total sentido, sabe por quê? Existem palestrantes que eu acompanho, trabalho, tudo mais, mas tem palestrantes que eu já fui em eventos, acompanhar eventos, eu me tornei fã por conta disso, por conhecer o trabalho dele na raça. Imagina se você conhecesse sem precisar ir no evento, você já estaria indicando ele muito antes, né? Com certeza. Para de pesquinharia de informação. O Silvio fez uma pergunta aqui, só vou responder ele perguntou se o Francisco seria um artista plástico cearense. Ele é cearense, mas ele não é artista plástico, Silvio. Verdade. Ele é eu diria, o Lucas também vai concordar isso comigo, ele é um dos maiores coaches que a gente conhece, porque o cara é sensacional, tá? Então, ele não é
artista plástico. Olha só, o Lucas e Poli de novo. A gente falou aqui agora sobre uma boa estrutura do Media Kit, a gente falou como encher o Media Kit, deixar ele mais atrativo, deixar ele com bastante imagem, menos texto. E agora, Lucas, eu queria conversar com você e com a Poli de quais outros meios, outras ferramentas a gente pode utilizar para colocar dentro do Media Kit. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser absurda, mas faz total sentido com o que você falou agora, que a ideia é que o palestrante passe informação sem medo. Vamos supor que eu entre no mercado agora, sou um palestrante, eu fiz um Media Kit, meu Media Kit se encaixa em todos esses aspectos que você e a Poli disseram, e eu quero saber, Lucas, eu fiz um e-book excelente falando sobre desenvolvimento pessoal. Eu vendo esse e-book na internet, é um puta de um conteúdo interessante, e eu sei que faz a diferença. Eu posso colocar esse e-book dentro do meu Media Kit como um presente para quem receber meu Media Kit? Olha só, qual exemplo eu posso colocar? Peraí. Essa ficou difícil, né? Não é que é difícil. A resposta ela é bem simples, mas eu quero trazer um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Quando você quer se apresentar para uma empresa, você quer fazer parte daquela empresa. Vamos supor que você quer ser o novo diretor da Nestlé, diretor de marketing da Nestlé. Se você quiser se apresentar para essa empresa, você acha que você vai ter possibilidade de falar com um gerente ou diretor de marketing daquela empresa, sendo que você nem conhece ela? Não. Eu posso até me apresentar para aquele cara por meio de uma mensagem no LinkedIn, por meio de uma mensagem, sei lá, por e-mail, por alguma forma assim. Mas eu vou precisar ser muito resumido na minha apresentação. Porque se eu começar a falar com aquele cara vai achar que eu sou maluco, de onde é que eu vim, como eu achei ele, como você tem meu contato, eu vou mais assustar ele do que interessar ele. O palestrante, quando ele envia um monte de texto para os clientes, um monte de informação, eu acredito que ele causa confusão, acredito que ele assusta esses possíveis clientes. Ou seja, eu não acho uma boa enviar um e-book de cara. Qual é o trabalho do seu Media Kit? Abrir um relacionamento, virar o jogo do interesse. Então, a Poli ela não está interessada ainda nesse palestrante, mas o palestrante mandou o Media Kit tão bom que ele virou o jogo de interesse e a Poli falou, caraca, o material desse cara é muito bom, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, virou o jogo de interesse, a Poli se interessou por ele. A partir desse momento, o cara abriu o relacionamento com a Poli. Eu não quero vender minha palestra aqui, eu quero abrir o relacionamento. Esse que é o objetivo. Então, na próxima semana, eu vou mandar um e-mail fortalecendo esse relacionamento. Então, lembra qual é o objetivo do palestrante? Gerar transformação. Então, se eu sou um palestrante de superação, eu vou mandar um e-mail ajudando a Poli a fortalecer as superações que ela tem no dia a dia dela, as superações de meta, as superações da família, as superações no trabalho, as superações em todos os aspectos da vida dela. Todos esses aspectos aí já é um tema para um novo e-mail. Então, eu vou mandar 200 e-mails para a Poli, toda semana mando um, fortalecendo o meu relacionamento com ela. O e-book pode ser um desses e-mails com um recurso, por exemplo, o e-book, que vai ajudar a Poli a alcançar essa superação em um desses aspectos da vida dela. Então, em vez de gastar toda a sua munição em um e-mail só, divide esse negócio aí, tendo em mente que você precisa se relacionar com a Poli. Ô, Poli, quando você conheceu o G, vocês já foram casando logo de cara? Não. Vocês pegaram se conhecer. É a mesma coisa que o palestrante. Ele precisa conhecer a Poli, ele não vai ser contratado logo de cara. Então, ele precisa se relacionar e conhecendo a Poli, fazendo com que a Poli conheça o melhor dele, igual o G fez com que a Poli conhecesse o melhor dele, para depois... Despertar o interesse no casamento. Exatamente, despertar o interesse no casamento. Caraca, então, o e-book pode ser um desses encontros. Você matou a pau. Eu já tinha ciência disso, eu queria que você trouxesse essa resposta para a gente, para não só fixar, mas como afirmar tudo que a gente falou.
precisa ser curto e objetivo. E, às vezes, o excesso de informação pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, ou cansar, né, DJ? Oi? E cansar também, né? Porque isso é verdade. Como o Lucas acabou de dizer, nós temos pouco tempo. Se você colocar muita informação, a gente acaba cansando e não tendo esse tempo para poder absorver todas aquelas informações que foram passadas. Então, essa história de homeopática, né? Uma semana, mandar uma coisa, outra coisa, eu acho importante e acho bem interessante. Mas não sobrecarregar de informação para não ficar cansativo. E outra coisa que daria o tema de um outro podcast até é um e-mail por semana em que você não está querendo vender, você está querendo ajudar a Poli. E a Poli, se ela se lembra daquilo que a gente falou, se a Poli virar sua fã, se ela se transformar por causa de você, significa que ela vai virar sua fã. E se você for o ídolo dela, ela vai te indicar para os clientes, porque ela viu o resultado no que você fala. Sem dúvida. Eu inclusive, como eu gosto de correlacionar as coisas, uma ideia de você relacionar o Media Kit seria com um trailer de um filme. Já pensou se o cara no trailer do filme colocar um trailer de 10 minutos? Você iria assistir, Lucas, um trailer de 10 minutos? É melhor assistir o filme, né? O cara ia perder dinheiro, porque um trailer de 10 minutos é praticamente um filme, né? E a ideia é que o trailer desperte tanta atenção a ponto de a gente ir para o cinema correndo na estreia, pegar aquela fila quilométrica só para assistir o danado do filme. Então, perfeito essa colocação, DJ. Eu adorei essa sua correlação. Exatamente, matou a pau, como você falou. O Media Kit precisa ser um trailer de um filme. O trailer de um filme, quando eu assisto, eu me interesso mais ainda, fico empolgado por assistir aquele filme. O seu Media Kit, quando a Poli recebe, ela tem que ficar empolgada e querer te conhecer mais. Matou, é isso. E outra dica interessante é que as características de um trailer, uma das características de um trailer de um filme é colocar pontos culminantes do filme. Não é aquela coisa morna, né, Lucas? É aquela coisa pegada mesmo. Se o filme é de ação, é explosão, carro voando, luta, porrada, bomba. É a ideia, né? Então, exatamente. O Media Kit, ele precisa ser tiro, porrada e bomba e tem que ser um tiro certeiro. Exatamente. É aquela estrutura que a gente falou, aquelas 5 páginas do Media Kit, é uma estrutura com esses 5 pontos perfeitos. A apresentação com a foto perfeita e com o seu nome, um parágrafo de... Não fala. Vamos lá. Se eu anotei aqui, é porque eu estava prestando atenção. Então, eu vou falar. Se eu anotei e estava prestando atenção, eu tenho certeza que os palestrantes ali, o Silvio, o Lenilson e a Nath também estavam prestando atenção. Então, eu vou falar como se eu fosse eles, pode? Opa, manda bala. Então, vamos lá. São 5 páginas, a estrutura de um Media Kit são 5 páginas. Uhum. A primeira é o nome do palestrante. A segunda, uma breve história do quem é esse palestrante. Uhum. A terceira, os temas de palestra que esse palestrante aborda. Uhum. A quarta, as empresas que ele já palestrou. E a quinta, o contato. Exatamente, é isso aí. Fiz o meu dever de casa. Fez o dever de casa. Então, mas aí falta o tempero da explosão, tiro, porrada e bomba do filme de ação. Como que você coloca esse tempero? Aí que tá, que são os gatilhos mentais, de você entender o seu posicionamento para espelhar o seu posicionamento no seu Media Kit. Por exemplo, você que é o cara de marketing, você consegue enxergar isso com muita facilidade. O Márcio Balas, que você conhece, o palestrante top, fala sobre criatividade, ele é um cara que só de olhar para ele, você já vê que o cara é diferente. No Media Kit dele, o Media Kit dele pareceria aquele currículo que eu mostrei para você. Como que você imagina que seria o Media Kit dele? Eu conhecendo o Márcio Balas, assim, acho que o Media Kit dele seria uma coisa tão engraçada que não diria quem ele por exemplo, não teria como dizer quem ele é, olhando. Não teria como não dizer quem ele é, né? Não teria como não dizer quem ele é. Porque o cara é um palhaço. Então, ó, só por ele ser um palhaço, e você saber disso, e você saber como ele se comporta, você já trouxe um adjetivo aí que seria um adjetivo, um dos principais no Media Kit dele. Engraçado. Sabe aquela... Não sei se você já viu, sabe? Tenta imaginar assim na mente
uma pessoa te olhando com cara de nojo. Sabe? Já você imaginou uma pessoa te olhando com cara de nojo? Foi uma imagem que eu vi dele olhando para o lado com uma cara de nojo e estava escrito assim do lado: não vai me contratar? Então, é engraçado, não tem como. Só de imaginar, eu já fiquei interessado em ver essa foto. É isso que o palestrante precisa despertar nos contratantes. E aí você imagina o restante. Então... Agora imagina, DJ, agora só para bater o martelo aqui no que é essa questão do posicionamento que eu estou falando que é tão importante no Media Kit, imagina, deixa eu ver quem, o Leandro Canal não, o Cortella com essa mesma posição de cara de nojo escrito embaixo essa frase, você acha que combinaria? Não. Ele já tá balançando a cabeça ali, ó. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque o posicionamento do Cortella é totalmente diferente do Márcio Balas. Claro. Então, as suas fotos, os seus textos, os temas das suas palestras precisam combinar com o seu posicionamento. E se você tem um posicionamento desse, não tem como alguém te copiar. Não tem como o Cortella copiar o Márcio Balas, porque o Márcio Balas é o Márcio Balas. A Giovana é a Giovana, o Marcos é o Marcos, o Lenilson é o Lenilson, o Silvio é o Silvio. Todos vocês, palestrantes, vão ter posicionamentos únicos, incopiáveis, quando vocês conseguirem encaixar essa pecinha. Vocês vão ter fotos que ninguém vai conseguir copiar. Vão ter textos que ninguém vai conseguir copiar. Temas de palestras que ninguém vai conseguir copiar, porque é único, é de vocês. Caraca, isso é forte. Bateu o martelo com martelinho de ouro, como dizem aí nas mecânicas do Brasil, né? Martelinho de ouro. Cara, foram informações assim suficientes para que eu mesmo, que não sou palestrante, comece até a pensar em virar um palestrante já produzindo Media Kit para mim mesmo. Olha só, a gente chegou aqui ao final desse podcast, como sempre, a gente vai deixar aqui, a Poli, você, eu, vamos deixar aqui uma dica relacionada, cada um, claro, em sua expertise, deixar uma dica relacionada ao Media Kit, tanto para o palestrante iniciante, quanto o palestrante experiente. Quer começar, Poli? Bom, vamos lá. Você que é a única mulher aqui presente, então a gente deixa esse privilégio para você, colocamos você no fogo. Estou vendo. Obrigada. Eu acredito que o mais importante realmente é vocês trabalharem com essa individualidade, mostrando, como o Lucas acabou de falar, o seu posicionamento e fazendo muitas relações. Isso é bem importante. Aproveitando essa deixa desse Media Kit, você tem que aproveitar e ganhar tanto o Speak Hunter como o seu cliente, isso é muito importante. Essa é a minha dica. A minha dica é a seguinte: seu Media Kit palestrante precisa ser curto e interessante. Ponto. A minha dica é que ele precisa ser tão interessante quanto o trailer de um filme. Ponto. O cara que assistiu esse podcast de hoje, ele tem que fazer um Media Kit pesado, porque não tem como. A gente mostrou todas as importâncias do campo de batalha. Poli falou sobre as indicações dela, porque ela indica palestrantes que são XYZ. Por que precisa ter XYZ? Não tem como sair desse podcast sem insights do que colocar e do que transformar no seu Media Kit, palestrante. Então, faça o dever de casa e depois me manda lá no Instagram para eu ver, viu? E o detalhe, esse conteúdo inteiro hoje, esse conteúdo aqui, ele é conteúdo de aula do Media Kit, do curso MBA do palestrante. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo que a gente colocou aqui, o Lucas aplica lá. Exatamente. Por quê? Porque eu falo para o palestrante, não fica com mesquinharia de informação, não fica segurando o negócio aí com medo das pessoas não te contratarem. A mesma coisa a gente faz aqui, a gente não tem medo de compartilhar, porque a gente sabe que não dá para colocar aqui em 40 minutos de podcast tudo que é necessário para que você, palestrante, suba no novo nível. Então, a gente está dividindo isso aí em vários podcasts para criar um relacionamento com você, assim como você também precisa dividir suas informações em vários e-mails para criar um relacionamento com possíveis contratantes. Como você diz, é só a ponta do iceberg. Exatamente. E olha que é a pontinha mesmo, hein? Exatamente. Ó, beleza, gente. Lucas, Poli, obrigado aí, tá? A gente vai chegando ao fim desse podcast. E é isso, pessoal. Esse foi o podcast Mente do Cliente de Palestras.
E aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para isso, para te ajudar a fazer parte desse grupo seletivo de palestrantes bem-sucedidos no mercado, o palestrante corporativo. Eu sou o Lucas, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou Poliana, executiva da Motivação Palestras. Eu sou Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.